Um Imparting me cultivation capítulo 21. Em seguida, estou com pressa tradutor, Dragon Boat Translation editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A pessoa à sua frente era claramente extremamente comum, mas quando ele se aproximou, deu-lhe uma sensação de grande pressão e perigo. Naquele momento, o cabelo de Lee Zangong se arrepiou e um calafrio sem precedentes invadiu seu coração. Lin Bai sorriu com indiferença. A arte da fase da miríade devoradora do céu em sua mão já estava pronta, mas em contraste, a expressão de Lee Zangong estava confusa. Ele queria retirar seu movimento, mas já era tarde demais. Os forasteiros não sabiam o que estava acontecendo. Vendo a abordagem agressiva de Lee Zangong e pensando na cena sangrenta que poderia acontecer a seguir, eles não suportaram e desviaram o olhar. Estrondo. Após o som alto, parecia haver alguns sons claros misturados. Não se sabia se era por causa de ossos quebrados ou outra coisa. Areia e pedras voaram na arena. Poeira e fumaça explodiram. As consequências do poder espiritual varreram os corpos de todos, chocando-os a dar um passo para trás. O que aconteceu? Por que há um impacto tão grande? Uma quantidade tão grande de poder espiritual. Será que Lee Zangong conseguiu novamente? Como a poeira bloqueava a visão de todos, eles não podiam ver claramente o que estava acontecendo. Por um momento, todos sentiram uma coceira no coração e esticaram o pescoço para olhar. Logicamente falando, embora a habilidade final de Lee Zangong fosse poderosa, definitivamente não poderia criar uma pressão tão grande. Os membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas ficaram igualmente intrigados. Eles se olharam, sem saber o que havia acontecido. Por outro lado, Wang Eliang franziu a testa, de repente tendo uma má premonição em seu coração. Como isso é possível? Depois que a poeira baixou, todos finalmente viram claramente a cena lá dentro. No entanto, todos ficaram surpresos. Eles só viram Lin Bai parado com a mão. Pelo contrário, foi Lee Zangong quem caiu para o lado inconsciente. Até o tigre dente de sabre, não, deveria ser chamado de tigre desdentado agora. As duas presas enormes e afiadas foram seguradas nas mãos de Lin Bai e ele brincou com elas. Todos finalmente souberam de onde veio a voz nítida mais cedo. Lin Bai ergueu as sobrancelhas. É isso? A Câmara de Comércio das Mil Bestas. Foi uma frase muito curta e não disse mais nada. No entanto, aqueles que entenderam. Isso foi ainda mais letal do que dizer sem palavras. Quando o povo da Câmara de Comércio das Mil Bestas sofreu uma humilhação tão grande, a pessoa que não deveria ter caído tinha caído. Por outro lado, a fritura em seus olhos era tão arrogante. Isso não era diferente de uma formiga se exibindo na frente de um elefante. Estou com pressa. Ao ouvir isso, o rosto de Wang Eliang escureceu imediatamente. A próxima pessoa a subir no palco foi Sun Minze. Sua força era ainda mais poderosa que a de Lee Zangong. Com o exemplo de Lee Zangong, ele seria ainda mais cauteloso e não baixaria a guarda. Garoto, não seja tão arrogante. Você só teve sorte agora. Muitas pessoas abaixo do palco também pensavam assim. Ninguém ousou acreditar que Lin Bai poderia realmente matar Lee Zangong com um movimento. Ele pode ter usado algum método especial. Lin Bai falou com muita sinceridade. A pessoa que falou como você agora há pouco já estava inconsciente e foi levada. Espero que você não seja o segundo. Sun Minze não disse mais nada depois de ser sufocado por ele. Ele imediatamente assumiu uma postura ofensiva e convocou sua besta de estimação, um macaco de 6 estrelas que rasgue o céu. Da mesma forma, Lin Bai também convocou Little Green para lutar. Sun Minze não era como Lee Zangong. Em termos de força, ninguém presente poderia se comparar a Lin Bai. Afinal, ele tinha o Yaven Devouring Myriad Base Art e os buffs duplos de Octane Blast. Foi por isso que Lin Bai estava destemido agora, enfrentando o ataque de Lee Zangong de frente. No entanto, Sun Minze aprendeu sua lição desta vez e dirigiu o macaco que rasgava o céu em direção a Lin Bai. Embora fosse apenas um teste, ele usou a habilidade final do macaco que rasgue o céu,
Sou Subduing Roar, junto com o guincho ensurdecedor de uma besta. Os tímpanos de todos pareciam ser perfurados. Algumas pessoas com cultivos inferiores já haviam tapado os ouvidos, mas mesmo assim, seus rostos ainda revelavam uma expressão de extrema dor. Os outros circularam apressadamente todo o seu poder espiritual para resistir. As ondas sonoras no palco varreram correntes de ar, e elas foram realmente capazes de formar formas corpóreas. Isso foi suficiente para mostrar o quão aterrorizantes eram as ondas sonoras do macaco que rasgava o céu. Pequeno Verde. Limbai gritou alto e o Pequeno Verde voou instantaneamente no ar. Como um raio verde, ele envolveu o corpo do macaco rasgando o céu em uma velocidade que era difícil de captar a olho nu. O macaco que rasgue o céu foi pego de surpresa e foi forçado a parar seu ataque. Um círculo verde estava enrolado em seu pescoço e, de longe, parecia uma folha. Foi a obra-prima de Little Green. Se não me engano, este deve ser um animal de estimação de 2 estrelas. Desde quando um animal de estimação de 2 estrelas pode amarrar um animal de estimação de 6 estrelas? Todos pareciam estar em um sonho. Sun Mingzi também não entendeu esse ponto, mas reagiu rapidamente, pois tinha muita experiência em combate. Divisor do céu. Ele gritou alto e uma trincheira profunda apareceu de repente no chão. Olhando para a cicatriz, parecia que ela realmente havia sido dividida em duas por alguma coisa. A pressão que emergiu disso chocou a todos. Vendo que a rachadura estava indo rapidamente na direção de Limbai e ele estava prestes a devorá-lo completamente, Limbai golpeou calmamente com a palma da mão. Este é o fim. Está na hora de tudo acabar. Uma aura ainda mais aterrorizante emergiu de sua mão. Era como se um arranha-céu estivesse prestes a desabar. O céu e a terra mudaram de cor por causa disso. Esse tipo de poder era como se 5 montanhas pudessem ser facilmente esmagadas. Desta vez, todos puderam finalmente ver claramente as ações de Limbai. Ele apenas acenou com a mão levemente, e Sun Mingzi era como um homem de papel, varrido no ar pela força ilimitada da palma. A boca de todos estava escancarada. Eles viram Sun Mingzi voar pelo ar, desenhando uma bela parábola antes de cair pesadamente no chão. Próximo. Limbai disse casualmente. Essa expressão parecia como se ele quisesse ser espancado o máximo possível aos olhos das pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas. Neste momento, a expressão de Wei Liang era como o fundo de uma panela. Deixe-me tentar com você. Aquele homem era alto e corpulento. Seus olhos de tigre eram brilhantes e cheios de vigor. Parecia que ele não era para brincadeiras. Seus olhos eram frios e severos. E ele não disse nenhuma palavra desnecessária. Uma luz dourada apareceu de repente. Em seu ombro estava uma águia majestosa. Na verdade, era um Ninja Evolution Thunder Eagle de 7 estrelas. Ele bateu as asas levemente, como se houvesse minúsculos raios passando por ele. Foi o suficiente para dizer o quão extraordinário era. O Ninja Evolution Golden Thunder Eagle era famoso por sua velocidade. Levou a cabeça de uma pessoa a 1000 milhas de distância. Juntamente com a técnica de movimento imprevisível de Zhao Bu, Limbai nem seria capaz de saber como ele morreria. Wang Liang sorriu friamente, como se já pudesse ver a cena da cabeça de Limbai sendo cortada. Em Parting Me Cultivation capítulo 22, é o mesmo, não importa quem venha tradutor. Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation mesmo Sheu e os outros não puderam deixar de suar por Limbai. No mundo das artes marciais, a velocidade é a única coisa que não pode ser combatida. Sua velocidade já atingiu o limite. Limbai não parece ter muita chance de vencer. Embora Limbai seja poderoso, ele já gastou muita energia lutando contra os dois agora. Ele pode não ser capaz de lidar com ele. A multidão começou a menosprezar Limbai, fazendo com que os membros do Indie Claw Dojo ficassem em alvoroço. Por outro lado, Shin estava calmo e composto, como se tivesse certeza de que Limbai venceria. Irmã Sênior, por que você não está preocupada? Shin silenciosamente olhou para a arena, seus olhos lacrimejantes cheios de confiança. Eu acredito nele. No instante em que sua voz caiu,
O resultado da batalha entre os dois já havia sido decidido. Penas douradas dançavam no ar, espalhando-se como flocos de neve. Acompanhados por minúsculos raios, eles pareciam ainda mais bonitos e coloridos. Só foi um pouco cansativo. O originalmente inspirador ninho Evolution Thunder Condor agora se transformou em um pássaro careca. No entanto, seu corpo era enorme e, à distância, parecia uma grande almôndega. Se não fosse pelas pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas, todos teriam rido alto agora. Mesmo assim, os ombros de todos ainda tremiam. Pode-se imaginar o quão difícil foi segurar o riso deles. As expressões das pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas não eram boas, especialmente Wan Eliang. Seu rosto estava tão sombrio que quase podia pingar água. Lixo inútil. Ele cerrou os dentes e forçou uma frase. Os outros membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas abaixaram a cabeça de vergonha. Eles estavam orgulhosos de serem os melhores entre seus pares, mas agora todos haviam caído nas mãos de uma pessoa desconhecida. O mais importante era que essa pessoa estava apenas no nível 4 de Outchan. Se a notícia se espalhasse, a Câmara de Comércio das Mil Bestas perderia toda a sua face. Limba disse calmamente: próximo. Esta frase era como uma melodia demoníaca. Quando os membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas ouviram isso, eles realmente mostraram algum medo, tanto que se entreolharam. Ninguém realmente se atreveu a subir no palco. Afinal, alguns dos melhores lutadores já haviam sido derrotados por Lin Bai. Seu bando de gente inútil. Em um momento tão crítico, você realmente não pode usar nenhum deles. Qual é o sentido de alimentá-lo? Wan Eliang estava confuso. Sua expressão era sinistra quando ele olhou para Lin Bai no palco. Se for esse o caso, então eu irei pessoalmente. Jovem mestre, você não pode fazer isso. Quando a Câmara de Comércio das Mil Bestas e os outros ouviram isso, ficaram um pouco ansiosos. Esse garoto é um pouco estranho. Não sei qual é o passado dele. Anteriormente, Sun Ziming, Li Zhangong e os outros foram todos derrotados. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, a expressão de Wan Liang era sombria e seu olhar era assustadoramente frio. Você quer dizer que sou inferior a ele? Vendo que ele era tão insistente, a multidão não conseguiu persuadi-lo mais. Além disso, embora a personalidade de Wan Liang não fosse boa, sua força era inquestionável. Ele estava ainda acima dos três, então não deveria ser um grande problema. Vendo Wan Liang pisar pessoalmente no palco, muitas pessoas revelaram diferentes expressões. Agora há um bom show para assistir. Até mesmo o jovem mestre da Câmara de Comércio das Mil Bestas interveio pessoalmente. Quem você acha que vai ganhar desta vez? É difícil dizer. Embora Wan Eliang raramente faça um movimento, sua força não deve ser subestimada entre a geração mais jovem. Quanto a Lin Bai, suas 3 vitórias consecutivas são suficientes para mostrar sua força. Se você me perguntar, este Wan Eliang definitivamente perderá. Como os 3 grandes craques já perderam, não importa se ele subir também. Essa pessoa abriu a boca e quis dizer algo, mas seu companheiro ao lado lhe lançou um olhar maluco. Só então ele percebeu que os rostos das pessoas na Câmara de Comércio das Mil Bestas estavam ficando cada vez mais sombrios. Seu companheiro baixou a voz e o lembrou: você não conhece seus limites quando fala. E daí se Lin Bai for poderoso? Ele não tem ninguém atrás dele, então como ele poderia lutar contra a Câmara de Comércio das Mil Bestas, que tem um histórico forte? Os sussurros dessas pessoas também chegaram aos ouvidos de Lin Bai e Wan Eliang. A expressão feia de Wan Eliang aliviou um pouco. Mesmo assim, a crueldade em seu olhar não podia ser escondida. Se ele só queria ensinar uma lição a Lin Bai antes, agora ele estava cheio de intenção de matar. Você tem alguma habilidade e sorte, mas vai parar por aqui porque me conheceu. Lin Bai estava um pouco impaciente. Por que sua Câmara de Comércio de Mil Bestas sempre diz essas bobagens antes da batalha começar? Você já viu o destino das 3 primeiras pessoas. Você não será o último. Arrogante. Arrogante demais.
Sem mencionar as pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas. Mesmo as pessoas das outras facções não puderam deixar de lançar olhares de soslaio quando ouviram essas palavras. É bom ter força, mas ser excessivamente arrogante e confiante é superestimar a si mesmo. Será que esse garoto realmente acha que estamos apenas fazendo um show? Ele realmente se atreve a dizer tais palavras. Ele pode derrotar todos na arena sozinho. As pessoas abaixo do palco discutiam animadamente, mas a batalha no palco já havia chegado a um impasse. Seguindo o grito alto de Limbai, Octane Blast, o violento fluxo de ar varreu todo o palco, fazendo com que todos recuassem um após o outro. Eles estavam com medo de serem afetados por essa força, e várias rachaduras já haviam aparecido nos ladrilhos do palco. Eles eram todos vestígios deixados por técnicas de batalha e energia espiritual. Wan Eliang imediatamente eliminou uma barreira defensiva transparente. A superfície da barreira ondulava com uma luz de água transparente e parecia muito extraordinária. No entanto, no segundo seguinte, seu rosto ficou mortalmente pálido. A barreira defensiva realmente quebrou completamente. Sob o impacto da energia espiritual, era como uma fina camada de papel. De repente, ele cuspiu uma grande quantidade de sangue. Jovem mestre. Vendo a cena na frente deles, os membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas ficaram tão furiosos que seus olhos quase saltaram das órbitas. Um após o outro, eles se levantaram de seus assentos, e Wan Shaozong, o grande ancião da família Wan, ficou ainda mais furioso. Quem exatamente é esse garoto? Alguém aqui o conhece? No entanto, após uma rodada de questionamentos, todos balançaram a cabeça, indicando que não sabiam. Ele deveria ser um membro de alto nível que o Indy Cloud hoje puxou aleatoriamente da Associação de Artes Marciais. Não sei os detalhes exatos. Wan Shaozong respirou fundo e colocou as mãos em concha para as pessoas da agência de escolta da Espada Quebrada e da loja de medicina do Lótus Verde. Esse garoto é realmente detestável. Se eu não lhe ensinar uma lição, realmente não conseguirei resolver o ódio em meu coração. Espero que todos possam dar uma mão. As pessoas da agência de escolta da Espada Partida sempre tiveram um bom relacionamento com a Câmara de Comércio das Mil Bestas. Eles não queriam ofendê-los, então naturalmente concordaram. Já que o irmão Wan disse isso, naturalmente temos que fazê-lo. Quanto ao ancião Xie da loja de remédios Green Lotus, embora ele tivesse um rosto gentil, ele estava acostumado a ser aquele que tomava as rédeas com as próprias mãos. Quando ele viu que a agência de escolta da Espada Quebrada também estava do lado da Câmara de Comércio das Mil Bestas, ele disse imediatamente sem hesitar: "Não se preocupe, irmão Wan, com certeza faremos o possível para ajudá-lo a descarregar sua raiva." Depois de dizer isso, ele pegou seu próprio produto de assinatura. Era uma pequena pílula da sorte de grão místico de nível médio. Esta pílula pode dobrar o cultivo de uma pessoa em um curto período de tempo. Os discípulos de elite de várias facções tomaram a pílula juntos e caminharam em direção à arena. Imparting Mi Cultivation capítulo 23. Em termos de uso de drogas, você pode comparar comigo? Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation Droga. Eles são muito sem vergonha. Eles estão realmente usando drogas. Quando as pessoas do Indy Cloud hoje viram essa cena, eles cerraram os punhos com tanta força que fizeram sons de estalos. Pui. Pensar que também são pessoas que dominam uma região. Se eles não podem bater em alguém, eles vão usar drogas. Como eles podem ser tão sem vergonha? Olhando para a situação agora, eles estão realmente planejando se revezar na luta. Não importa o quão poderoso seja o irmão Lin, temo que ele ficará exausto até a morte por causa deles. Irmã Sênior, o que devemos fazer agora? O irmão Lin ficará bem? Os discípulos do Indy Cloud hoje inicialmente não estavam familiarizados com Lin Bai. No entanto, quando o viram brilhar intensamente no palco, suas expressões se encheram de admiração. Um por um, eles se transformaram em fanboys e fangiros. Era preciso saber que a vitória de Lin Bai também significava a vitória de seu Indy Cloud hoje.
O chefe do Indiclaw Dojo, Shen Kun, que também era o pai de Shen Wu, entregou um frasco de comprimidos. Embora a família de Shen Wu fosse um dojo especializado em selo talismã, e estivesse gradualmente em declínio, dizia-se que um camelo faminto ainda era maior que um cavalo. O enorme negócio da família ainda estava em estoque. Obrigado. Lin Bai pegou as pílulas e agradeceu. A garrafa redonda de porcelana aqueceu suas mãos. Antes de abri-lo, ele já podia sentir um leve cheiro de uma fragrância medicinal refrescante. Lin Bai derramou na palma da mão. Havia apenas 2. No entanto, cada pílula era cercada por padrões medicinais com bordas douradas. Eram pílulas de alta qualidade. Shen Kun pegou seu trunfo. Originalmente, ele queria deixar para Shen Wu se preparar para a última batalha desesperada. Lin Bai lutou contra 4 especialistas. Seria mentira dizer que não estava cansado. Agora que ele havia tomado essas pílulas, uma corrente quente subiu de seu abdômen para a cabeça. Não apenas reabasteceu a energia que ele havia perdido, mas também aumentou seu cultivo em alguns dias. Em termos de tomar pílulas, quem poderia se comparar a ele? Essas pessoas só podiam dobrar seu cultivo e era apenas temporário. No entanto, o que ele obteve de volta por meio do sistema foram benefícios reais. Ding, anfitrião, deu a Littlegren 2 dias de cultivo, 100 vezes o retorno do golpe crítico e foi acionado com sucesso. Anfitrião recebeu 200 dias de cultivo, 100 vezes golpe crítico. Os olhos de Lin Bai brilharam e ele parecia ter uma força infinita. A energia espiritual em sua palma lentamente se condensou, como se o céu estivesse pressionando para baixo, emitindo uma grande pressão. As pessoas que estavam prestes a subir no palco ficaram chocadas ao ver a cena diante delas. A luz dourada cercou seu corpo, condensando-se em uma sombra que pairava atrás dele. Embora estivesse um pouco embaçado e não pudesse ser visto claramente, o contorno da sombra era claramente a forma de um dragão. Qualquer um com um olho perspicaz poderia ver as mudanças em Lin Bai, sem mencionar a pressão que não poderia ser ignorada. Se o Lin Bai original era uma montanha verde imponente, agora ele parecia ter se tornado um com o céu e a terra. O que está acontecendo? Esse garoto pegou um frasco de remédio e quebrou. As pessoas das principais facções estavam confusas. Todo mundo estava tomando remédio, mas Lin Bai era diferente. As pessoas da Green Lotus Medicine Shop olharam para Shen Kun com olhos brilhantes. Seus olhares eram muito quentes. Até o velho rosto de Shen Kun ficou envergonhado com o olhar deles. Ele disse envergonhado, não me olhe assim. Você viu o remédio agora há pouco. É apenas um medicamento de alta qualidade. Ainda é considerado normal. Embora o ancião She e os outros duvidassem, eles sabiam que Shen Kun não estava mentindo. Afinal, eles eram especializados em fazer pílulas. Todos ficaram intrigados. Eles apenas pensaram que Lin Bai tinha um talento extraordinário. Não que não existissem pessoas que se destacaram na batalha, mas eles não sabiam que era por causa do sistema. A expressão de Wan Shaozong era sombria e fria quando ele disse: esse garoto é realmente sortudo. A princípio, pensamos que ele havia usado a maior parte de sua força. Não esperávamos que ele avançasse neste momento crítico. As pessoas da agência de escolta da espada quebrada o confortaram. Irmão Wan, não se preocupe. E daí se ele avançou? Há tantos de nós. Não podemos vencê-lo quando ele está sozinho. No momento em que ele disse isso, Lin Bai disse com indiferença: é uma perda de tempo você subir um por um. Venha lutar comigo completamente. Isso foi muito arrogante. Todos engasgaram. Afinal, este era o discípulo de elite das 3 forças principais, o tipo que usava drogas. No entanto, Lin Bai pediu que subissem juntos. De jeito nenhum, o que ele acabou de dizer, lutar juntos. Ele é um homem implacável, eu o respeito como homem. Ouvindo que Lin Bai queria lutar mais de um, a multidão estava em alvoroço. Não importa qual foi o resultado desta batalha, pode-se dizer que ele se tornou famoso em uma batalha. Afinal,
Ele havia vencido 4 partidas consecutivas, e os principais especialistas da Câmara de Comércio das Mil Bestas retornaram derrotados. Depois disso, ele avançou no palco e lutou contra o povo das 3 grandes potências. Isso era algo que nunca havia acontecido antes. Estrondo. Os ruídos altos no palco continuaram sem fim. Todos não tiveram tempo para discutir. Seus olhos estavam queimando e eles não queriam perder nenhuma cena emocionante. As pessoas das 3 grandes potências também ficaram extremamente zangadas e avançaram. Se você quer morrer, então eu vou te conceder o seu desejo. Garoto, se você quer pisar no nosso nome e subir até o topo, então vai ter que ver se tem capacidade para isso. Todos os tipos de técnicas marciais e técnicas de batalha se entrelaçaram, como uma enorme rede, envolvendo todo o corpo de Lin Bai. Esse tipo de pressão fez até mesmo as outras pessoas no palco se sentirem um pouco desconfortáveis. No entanto, a mão esquerda de Lin Bai tinha técnicas marciais, enquanto a mão direita tinha poder espiritual. Little Gren estava acumulando poder e esperando para ser liberado. Parecia haver uma vaga sombra atrás dele, como se uma antiga besta gigante tivesse descido. O homem e a besta eram extremamente rápidos. Eles se deslocaram pela arena como fantasmas, e o enorme corpo de dragão circulou por toda a arena. Forasteiros não podiam ver claramente, mas podiam ver apenas sombras vagas. Um fenômeno tão estranho fez Wan Shaozong, que pensava que eles certamente venceriam, se levantar de sua cadeira. Ele realmente sentiu uma sensação de mal-estar em seu coração. Lin Bai passou pela arena. Seus olhos estavam completamente vermelhos de matar, e ele varreu tudo com o ímpeto de varrer tudo em seu caminho. Bang! Todos os tipos de forças colidiram, formando uma enorme bola de poder espiritual que explodiu no ar. Por um momento, o céu e a terra mudaram de cor. Parecia o fim do mundo. Quem ganhou? Não sei. Foram as 3 forças principais ou Lin Bai. Todos ficaram extremamente curiosos. Quando a fumaça se dispersou lentamente, uma ravina profunda foi revelada no chão. Até a arena foi destruída. Pode-se imaginar o quão intensa foi a batalha. Lin Bai ficou no meio. Embora ele parecesse um tanto miserável, não havia ferimentos em seu corpo. Por outro lado, as pessoas das 3 principais facções estavam desordenadas no chão. Neste momento, todo o estádio estava completamente silencioso. Ninguém esperava que Lin Bai realmente vencesse. Nós ganhamos. Nós realmente ganhamos. Depois de um momento, as pessoas do Indie Cloud Dojo finalmente reagiram. Eles se abraçaram em êxtase e choraram lágrimas de alegria. A importância desta partida era evidente para eles. Anteriormente, todos quase haviam perdido a esperança, mas agora eles voltaram da beira da morte. Até os olhos de Shin estavam levemente vermelhos enquanto ela olhava com gratidão para Lin Bai. As pessoas das 3 principais facções ficaram estupefatas. Suas expressões eram tão feias quanto poderiam ser, especialmente as pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas. Imparting Mi Cultivation capítulo 24, Terra Alternativa do Céu Abençoado Piccolo Escarlate Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation Shinlu se aproximou lentamente. Muito obrigado desta vez. Suas bochechas estavam vermelhas e até mesmo seus olhos lacrimejantes eram incrivelmente gentis. Era como se um lago de flores de lótus tivesse florescido, tornando as pessoas incapazes de desviar o olhar. Ninguém nunca tinha visto Shinlu mostrar tal expressão antes. Mesmo as pessoas do Indie Cloud Dojo ficaram pasmas quando viram isso. Seus olhares pousaram em Shinlu e Lin Bai, e eles imediatamente revelaram sorrisos ambíguos e travessos. No entanto, Lin Bai parecia ser cego. Com uma expressão calma, ele disse: "Não há necessidade de ser tão educado. Este é o acordo que fizemos antes." Ele ganhou muito com esta viagem. Ele não apenas resolveu o problema dos campos de cultivo, mas até mesmo Little Gren também havia rompido a batalha agora e alcançado o 9º estágio do estado Tian. Agora faltava apenas um estágio para chegar ao estado de Xinjiang. A pessoa da Green Lotus Medicine Shop abriu a boca e perguntou:
Elder Shi, ainda vamos lutar. O ancião Shi levantou a mão e deu-lhe um grande tapa, sem se importar que as pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas ainda estivessem presentes. Sua coisa cega. Se você tiver habilidade, suba no palco e lute com ele. Agora que o local da competição havia sido destruído por Lin Bai, se eles continuassem a lutar, quem sabia que tipo de cena seria criada? Quando Wan Shaozong ouviu essas palavras, seu coração imediatamente se sentiu um pouco desconfortável. Por outro lado, embora a agência de escoltas da Espada Quebrada não expressasse sua atitude diretamente como o ancião Xie fez, eles apenas olharam para o nariz. Suas ações já haviam explicado tudo. As pessoas das três grandes potências não eram tolas. Todos eles sabiam que se Lin Bai fosse apenas gênios da geração mais jovem, eles poderiam cortar o botão. No entanto, a força de Lin Bai não estava abaixo do nível de ancião. Era preciso saber que ele tinha apenas 20 e poucos anos e seu futuro já era limitado em uma idade tão jovem. Não adiantava matá-lo. Se não o erradicassem, poderiam até ofender um inimigo terrível. Era melhor estar em bons termos com ele. Em suma, era melhor não se tornar um inimigo. As pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas ainda não sabiam como enfrentar Lin Bai. Afinal, eles estavam ansiosos para se livrar dele agora. Se eles fossem até ele agora, seria um tapa na cara. Antes que eles pudessem se decidir, o ancião Xie da Green Lotus Medicine Shop já estava caminhando em direção a Lin Bai com um sorriso no rosto. Irmãozinho, você tem tanta força em uma idade tão jovem. A geração mais jovem é realmente formidável. Posso perguntar de que escola você é? Quando as pessoas da agência de escolta de Espada Quebrada viram isso, eles amaldiçoaram em seus corações. O Elder Xie foi um pouco rápido demais para agir. No entanto, antes que Lin Bai pudesse falar, Shen Kun disse diretamente: quem ganhou esta partida é meu genro. Lin Bai. Sem falar nele, até Shen Lu ficou pasmo. A vermelhidão em suas bochechas brancas como a neve tornou-se cada vez mais óbvia. Era como se camadas de roge tivessem se espalhado, deixando-a extremamente bonita. Ela não refutou, apenas abaixou a cabeça e não disse nada. Vendo as reações de Lin Bai e Shen, os outros entenderam imediatamente. Para amarrar Lin Bai, Shen Kun realmente se esforçou tanto, até mesmo empurrando sua própria filha. Eles nunca tinham visto uma pessoa tão sem vergonha. Ele era ainda mais desavergonhado do que o ancião Xi. Um profundo sentimento de crise brotou nos corações do líder da agência de escolta da Espada Quebrada. Eles já haviam sido aproveitados pela Green Lotus Medicine Shop e, com as palavras de Shen Kun, não havia mais espaço para eles. Eles não podiam mais ficar parados. O que você quer dizer com seu genro? Ele é meu genro quando vejo. Todos. Alguém não pôde deixar de questionar. Bem, seus três filhos não são todos filhos homens? Felizmente, o filho do líder da escolta havia saído para escoltar uma missão desta vez, então ele não participou da competição. Se ele soubesse que seu pai diria tais palavras para conquistá-lo Lin Bai, ele não sabia como se sentiria. O líder da escolta tossiu algumas vezes para disfarçar seu constrangimento, como se nada tivesse acontecido. Lin Bai olhou para eles, sentindo-se um pouco sem palavras em seu coração. Quando os membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas viram que a Green Lotus Medicine Shop e a Broken Sword Escort Agency haviam desertado uma após a outra, eles não sabiam o que fazer por um momento. Eles abriram a boca com cuidado e perguntaram: Elder Wan, sobre isso, ainda queremos nos vingar? O Wan Shaozong olhou para ele ferozmente. Olhando para Lin Bai, que estava no centro das atenções, eles só podiam suspirar impotentes e gritar: vamos! Ficar aqui também era uma piada. Eles não podiam se dar ao luxo de ofender Lin Bai, então eles poderiam partir o mais rápido possível. Comparado com o alto perfil que eles tinham antes de vir para cá, a saída dos membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas não atraiu a atenção de ninguém. Eles saíram pela porta dos fundos desanimados. Depois de se despedir das pessoas do Indie Cloud Dojo, Lin Bai se preparou para voltar e mudar de casa.
Esta viagem pode ser considerada uma grande colheita. Eles não apenas obtiveram a terra abençoada do céu alternativo, mas Little Green também havia rompido durante a batalha. Já estava no nível 9 do estado Tian. Mais um nível e seria capaz de entrar no estado de Xinjiang. Assim que chegaram à porta de casa, Lin Huai e Sun já haviam preparado a comida. Quando viram a figura de Lin Bai, não puderam deixar de revelar sorrisos alegres. Participei de um concurso e ganhei um novo lugar para morar. Vamos arrumar nossas coisas e nos mudar para lá daqui a pouco. O casal se entreolharam e se sentiram extremamente gratificados. Eles não perguntaram onde era seu novo lar. A família de 3 pessoas não tinha muito o que levar. Depois de fazer as malas, o casal seguiu Lin Bai na estrada. Só quando chegaram ao destino que perceberam que o novo lugar era na verdade um paraíso. Eles pensaram que era apenas uma casa comum quando viram a aparência despreocupada de Lin Bai agora. Eles nunca esperaram que isso lhes desse uma surpresa tão grande. Este lugar foi chamado de Crismon Luan Pa, que valia 5 milhões de cristais. Mesmo que Lin Huai e Sun trabalhassem dia e noite por várias vidas, eles não seriam capazes de ganhar o dinheiro. Sun gaguejou. Xiao Bai, não fomos ao lugar errado, certo? Lin Huai puxou os dois e estava prestes a sair. Ele estava com medo de invadir acidentalmente o território de um cultivador de alto nível e com medo de ofender alguém, mas foi parado por Lin Bai. De agora em diante, este será nosso novo lar. Vocês dois podem ficar aqui em paz. Você não precisa mais sair no futuro. O cenário aqui era claro e bonito. Não muito longe, as montanhas eram exuberantes e verdejantes. Havia camadas sobre camadas de montanhas, e o cenário era lindo. O chilear dos insetos e pássaros podia ser ouvido sem parar. Era como se tivessem chegado ao paraíso das flores de pessegueiro. Até o ar aqui era incomparavelmente fresco. Só se podia sentir relaxado e à vontade. Lin Bai avaliou o lugar à sua frente e ficou muito satisfeito. Era realmente um lugar com bom feng shui. Não era de admirar que as 4 principais facções estivessem lutando tão ferozmente. A energia espiritual aqui era abundante e o cenário aqui também era único. Sem mencionar que um cultivador como ele seria capaz de alcançar o dobro do resultado com metade do esforço se cultivasse aqui. Mesmo uma pessoa comum como Lin Huai e Sun poderia ser alimentada pela energia espiritual aqui se vivesse aqui. Seus meridianos seriam limpos e sua vida também seria prolongada. O casal sentiu como se estivesse em um sonho, mas não podiam acreditar agora. Eles não puderam deixar de perguntar novamente: esta será nossa casa no futuro? Quando viram Lin Bai acenar com a cabeça afirmativamente, seus corações ficaram extremamente entusiasmados e ficaram tão felizes que não conseguiram dizer uma palavra. Imparting Mi Cultivation capítulo 25, Scarlet Luan com a linhagem da Fênix. Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. No início da manhã, nuvens e névoa pairavam sobre o pico Scarlet Luan. Raios de luz multicoloridos dispararam em todas as direções, e podia-se ver vagamente nuvens roxas se acumulando neste lugar. Às vezes, 10.000 imortais vinham prestar suas homenagens e, outras vezes, bestas imortais gritavam em uníssono. Todos os tipos de fenômenos estranhos se aglomeraram, como se alguém estivesse no palácio imortal dos 9 céus. Era como um sonho e uma fantasia. Sob a árvore Song, Lin Bai sentou-se de pernas cruzadas. Ao lado dele havia um penhasco íngreme. O vento estava cortando, e o menor descuido poderia fazer o corpo de uma pessoa se despedaçar. No entanto, ele era como um velho monge em meditação, imóvel. Com as nuvens coloridas cobrindo seu corpo e a energia espiritual reunida aqui, ele chegou ao extremo. Lin Bai lentamente abriu os olhos, como se um deus tivesse descido, e seus olhos estavam cheios de luz divina. Lin Bai não pôde deixar de exclamar: cultivar aqui é realmente o dobro do resultado com metade do esforço. Jing. O anfitrião passou 30 dias de cultivo para Little Green. 30 vezes o retorno foi acionado com sucesso.
O anfitrião recebeu 900 dias de cultivo. Estrondo. Lin Bai sentiu como se algo dentro de seu corpo tivesse se soltado. Era como se uma porta bem fechada tivesse sido aberta de repente, e todo o seu corpo parecia cada vez mais leve. Neste momento, a luz dourada cintilou no corpo de Lin Bai, e até mesmo seu sangue e ossos foram revestidos com uma leve camada de ouro. Os pequenos meridianos semelhantes a riachos também foram alagados em um rio, e a energia espiritual rodou e se reuniu. Ele havia invadido o primeiro nível do estado de Shantian e esse sentimento era completamente diferente. Era como se ele pudesse estender a mão e colher as estrelas e abraçar a lua. Lin Bai olhou para longe. As cordilheiras e as montanhas sem limites nada mais eram do que esse sentimento em seus olhos. Desnecessário dizer que, em termos de técnicas de cultivo, ele fez uma pequena conquista no Kitane Blast e até fez um avanço na arte da fase miríade devoradora dos céus. Eu tenho poucas técnicas de cultivo, e ambas são ofensivas, então o tipo é relativamente simples. Ele só tinha duas técnicas de cultivo em suas mãos. Embora ambos fossem bastante poderosos, ainda não eram suficientes para enfrentar um inimigo verdadeiramente poderoso. Assim como Lin Bai estava pensando, ele ouviu um grito claro. O som se aproximou de longe e finalmente se tornou mais claro. Little Green, que originalmente estava ao lado dele, sem saber chegou ao topo da enorme rocha. Seu corpo esticado era como uma corda de arco esticada, pronta para ser puxada. Seus olhos de besta também estavam esticados em uma linha reta estreita, piscando com uma luz perigosa. Ele olhou para uma certa direção no céu. O som sibilante de sua boca tornou-se cada vez mais óbvio. Uma enorme sombra de repente varreu a cabeça de Lin Bai, trazendo consigo um poderoso fluxo de ar que tornava quase impossível abrir os olhos. Ao mesmo tempo, a temperatura no ar tornou-se um pouco mais alta. O que é esta coisa? Lin Bai estava secretamente vigilante. No entanto, a velocidade daquela criatura era realmente muito rápida. Então ele não a viu claramente. A sombra mais uma vez voou. Suas lindas penas de cauda eram como chamas. Cada uma delas era distinta. Ele desenhou um arco ardente no ar, quase queimando os olhos das pessoas. Ele finalmente viu claramente que era um Luan escarlate. Aproximava-se de Little Green. Suas garras afiadas eram como ganchos. Era óbvio que havia considerado Little Green como comida. A pequena Kim tinha um talento de 2 estrelas e obviamente não podia ser comparada ao Luan escarlate. No entanto, despertou a linhagem do dragão azul em seu corpo. Ainda não havia evoluído para o estágio maduro, então pode-se dizer que é um ótimo tônico para o Luan escarlate. Claramente, as ações do Luan escarlate irritaram Little Green. Ele sibilou e cuspiu a língua, transformando-se em uma luz verde enquanto avançava. Uma sombra vermelha e uma verde se entrelaçaram instantaneamente. Lin Bai sentou-se na parede e observou. Ele não pretendia interferir na batalha entre eles. Ele aproveitou a oportunidade para deixar Little Green treinar. O Luan escarlate era diferente do que ele tinha visto no passado. Seu corpo era excepcionalmente grande. Enquanto batia as asas, uma corrente quente surgiu. Incontáveis faíscas explodiram quando ele saiu das nuvens. Até o brilho da manhã no horizonte parecia estar queimando. O brilho multicolorido era como fogo, combinado com seu azul celeste. Era como um sonho e uma fantasia. No entanto, por trás dessa cena, havia uma poderosa intenção de matar. Inúmeros meteoros de fogo caíram um após o outro. A temperatura escaldante era tão alta que até as rochas das montanhas podiam derreter. Little Green passou por eles, e as escamas verde esmeralda por todo o corpo emitiam fracamente uma luz vermelha. As protuberâncias em ambos os lados de seu corpo tornaram-se mais óbvias, e um par de pequenas asas de repente cresceu. O Luan escarlate provavelmente não esperava que ele pudesse voar e, por um momento, o pequeno verde se enrolou no pescoço do Luan escarlate. Uma poderosa corrente de ar varreu a enorme rocha e caiu, mas Little Green era como uma corrente de ferro de 1000 anos, apertando seu corpo em círculos. O Luan escarlate lutou com todas as suas forças, e seu corpo emitiu uma enorme chama.
queimando como uma bola de fogo. Littlegrain não teve escolha a não ser desviar para o lado. Estrondo. Um som alto pôde ser ouvido e garras afiadas caíram no penhasco íngreme, cavando instantaneamente um grande pedaço. Se isso caísse em um corpo humano, mesmo que ele não morresse, ele perderia pelo menos uma camada de pele. Portanto, o alvo do Scarlet Luan era Littlegrain. Embora o Luan Escarlate fosse enorme e o corpo de Littlegrain fosse menor, ele era ágil e desviava da maioria dos ataques. De vez em quando, ele se virava e dava 2 mordidas, fazendo com que as penas voassem no ar, porém, não causava nenhum dano substancial ao Luan Escarlate. As 2 bestas lutaram para frente e para trás, e foram equiparadas. A situação estava em um impasse e nenhum dos dois podia fazer nada pelo outro. Vendo isso, Lin Bai não pôde deixar de olhar para o lado. Era preciso saber que Littlegrain ainda estava a um nível de alcançar o estado Shintian depois de passar seu cultivo. Naquela época, não teria mudado muito. A poderosa verdadeira linhagem do dragão o tornaria mais forte do que muitos mestres do estado de Shintian. Mas este Scarlet Luan era realmente tão poderoso, e foi capaz de lutar de igual para igual com a Littlegrain. Pode-se ver que a sua força não pode ser subestimada. Seu nível de cultivo deve estar entre o 9º nível Utian e o 1º nível Xintian. O pequeno verde precisa de ajuda. Um pensamento veio à mente de Lin Bai. Embora Littlegrain não pudesse falar, ele poderia se comunicar simplesmente através do mar da consciência. Não há necessidade. Observe como eu ensino uma lição. Este passarinho realmente me trata como comida. Não tem medo de quebrar os próprios dentes. O espírito de luta de Littlegrain também foi completamente estimulado e avançou novamente. Uma vez que esta terra abençoada pelo céu alternativo era chamada de Scarlet Luan Peak, pode ter sido seu ninho no passado. Lin Bai olhou com cuidado e viu que as penas no meio da cauda do Scarlet Luan eram particularmente lindas, mais longas que as outras. À primeira vista, parecia uma pena de cauda de fênix. Havia uma grande possibilidade de que houvesse um traço da linhagem da besta divina da fênix em seu corpo. Lin Bai lembrou: Littlegrain, não seja implacável. Eu quero levar este Scarlet Luan como animal de estimação. Mestre, você não sabe. A pena da cauda de fênix e de Scarlet Luan é uma bênção e também uma maldição. Se não cultivar o mais rápido possível, morrerá nas chamas. Embora tenha alguma linhagem da fênix que o torne especialmente poderoso, também é como um talismã que ameaça a vida. Como a linhagem do dragão Azuri de Littlegrain havia despertado, ele havia herdado uma parte de suas memórias ao mesmo tempo, então sabia muitas coisas. Não era de admirar que este Scarlet Luan tivesse como alvo Littlegrain. Não se preocupe, vou desistir do meu cultivo. Todos os problemas podem ser facilmente resolvidos. Acontece que um dragão e uma fênix, quando ambos evoluírem para estados maduros no futuro, pode-se imaginar como seria legal se eles fossem trazidos à tona. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.